Olá, pronto. Vamos continuar então agora com a questão do desenvolvimento da personalidade em Erickson, né? Você veja que a gente coloca que é o desenvolvimento psicossocial. Por quê? Porque o Erickson, ele é considerado um teórico do ego, né? O que isso quer dizer? Que além da questão a satisfação do id, do ego, aquela questão toda que Freud fala, ele também se preocupa com a questão de como o indivíduo vai lidando com o desenvolvimento da vida interior e da vida social. Né? Então, enquanto lá atrás em Freud, é importante a questão dos pais, né, como eles lidam com a higiene, com a sexualidade e tudo mais, só que aqui o Erickson ele vai trabalhar com a questão dos conflitos que o indivíduo vai passando, o ego vai passando ao longo do seu desenvolvimento, certo? Para lidar não só com essas exigências internas, mas também com as exigências externas, sociais. Isso para Erickson e para os teóricos do ego. Inclusive, uma curiosidade, a filha de Freud, a Ana Freud, também era uma teórica do ego, certo? Então ela trabalhou inclusive com, o Erickson trabalha com a Ana Freud, certo? Então é essa questão de como esse indivíduo, esse desenvolvimento, né, do indivíduo está ligado também a esse social. Então ele tem que dar conta das próprias tarefas e dessas tarefas em relação ao meio social. Quando eu digo tarefas, eu me refiro às questões internas, né? Toda a questão que o ego vai se movimentar, não só com relação ao id, né? Mas também em relação a esse social, ou seja, como as pessoas vão lidando com o desenvolvimento psíquico do indivíduo. Nessa questão aqui, inicialmente a família é determinante, né? As pessoas do meio social do indivíduo são muito importantes para Erickson, certo? E para os teóricos do ego. A questão da interação, né? A gente pode chamar aqui esses teóricos do ego, eles se preocupam muito com a questão da interação com o social. Né? Vocês vão lendo, vão vendo aqui, né? É importante frisar, né, que essas lutas, o Erickson ele vai dividir o desenvolvimento da personalidade em 8 idades. As 8 idades do homem, como ele denomina. Certo? Essas idades, elas são, como vocês já devem ter visto no texto, elas são idades de conflito. Então, essa questão do interno e do externo gera conflitos, certo? E esses conflitos, eles vão acompanhar o indivíduo do nascimento até a morte. Enquanto Freud ele fica na parte da adolescência, ele diz que ali o desenvolvimento psicossexual já foi concluído. A questão agora é como lidar, né? A formação psicossexual já ocorreu. No Erickson, o desenvolvimento psicossocial vai até a velhice, né? E essas 8 idades, elas são idades conflituosas, certo? Ele acompanha Freud até a adolescência, seguindo as mesmas idades, o mesmo período de idades, né? Ou de 0 a 1 ano e meio, de 1 ano e meio até os 3, de 3 aos 5 mais ou menos, 5, 6, de 6 até os 12, de 12 em diante. Depois ele chega então o jovem adulto, o adulto maduro e a velhice, né? Então além de Freud tem mais 3 idades para frente. Então essas idades, né, eu coloco aqui, eu vou ler para vocês que eu acho muito importante. Em cada fase, o indivíduo tem que enfrentar um problema central ou conflito. A crise é universal, mas a situação em que ela ocorre é particular e depende da cultura em que o indivíduo está inserido. Então ele vai dizer, todos nós iremos passar por essas idades ou por essas crises. A forma como essa crise será solucionada, ela não é mais universal. Universal é dizer que todos irão passar, mas ela é particular, ou seja, depende da cultura, depende de como os indivíduos com os quais esses indivíduos convivem vai ser resolvido. Quer dizer, o indivíduo, a forma como o meio, né, eu vou interagir com esse meio, como esse meio vai interagir comigo, né, é uma relação dupla, mão dupla. Daí
essa solução dos conflitos se torna particular. Então, como cada um de nós passa, é mais ou menos como Piaget diz, né? Depende do ritmo de cada um, pronto. Então, Érico vai dizer, mas não é de cada um especificamente, mas é dessa interação. Então, a forma como iremos passar por cada idade dessa, pelas 8 idades, vai depender dessa interação social, ok, gente? Então, eu continuo lendo aqui. A solução desse conflito em cada fase depende tanto da prontidão individual, então, do indivíduo, né? Como ele vai solucionando cada fase dentro dele, mas também da prontidão social, ou seja, como os outros estão prontos para lidar com isso. Uma coisa importante é as mães muito jovens, né, os pais muito jovens, de forma geral, pai e mãe, eles vão estar mais ansiosos, digamos assim, né? Isso não é regra, claro, mas geralmente os pais mais novos estão mais ansiosos que os pais mais maduros, né? Estão no outro momento da sua vida, do seu desenvolvimento, da sua própria personalidade. Então, a forma como eles vão lidar com as ansiedades da criança vão ser diferentes. Também isso não é regra, como eu já falei, não é regra geral. Mas é um exemplo do que eu quero dizer com essa questão da prontidão social para essa prontidão individual também, nessa interação. Então, são 8 conflitos, começando, como eu falei, desde que a criança nasce. Então, a confiança versus desconfiança, depois vem a autonomia e vergonha, depois vem a iniciativa e culpa, depois vem a produtividade, né, ou a inferioridade, depois vem a identidade de papéis ou a crise de papéis, né, a confusão. Depois nós temos a fase adulta já, né, então aí é a questão da intimidade e isolamento, né, nós vamos ver direitinho isso aí. Vem a fase depois do adulto mais maduro, que é o gerativo ou estagnado, nós vamos também compreender um pouquinho melhor isso aí. E depois vem a integridade ou desesperança, que já é a velhice. Muito bem. Então, na primeira fase, na primeira fase, que é a confiança versus desconfiança, vale salientar, antes de eu entrar nos estágios, é interessante saber aí que, como eu coloco no texto, há 2 saídas possíveis, uma positiva e uma negativa. Todos os conflitos, vocês vão ver, por exemplo, confiança ou desconfiança. Então, a confiança seria o positivo e a desconfiança o negativo. Todas as idades, elas vão passar por esse conflito polar, digamos, positivo e negativo. Só que isso é uma coisa muito relativa, né? É importante que a criança passe pelo lado positivo, mas é importante também que ela vivencie o negativo, porque essa vivência vai dar uma delimitação maior para a criança do que simplesmente ela passar apenas pelo positivo. Por exemplo, no primeiro estágio, confiança versus desconfiança básica, né? Então, o que é a confiança? A forma como a família, aí vamos botar a mãe porque é a figura mais próxima. É importante sinalizar que em Freud, em Erickson, eu já deveria ter falado isso logo no início, mãe não necessariamente é o biológico não, a mãe biológica não, viu gente? Tem muita babá, muita empregada ocupando o espaço da mãe psicológica, viu? Não é só o biológico não, é aquela pessoa que cuida, certo? Mãe é quem cuida, pai é quem cuida, né? Então, a forma como os pais suprem a necessidade da criança, por exemplo, a criança, o bebezinho, né? Que é essa fase de 0 a 1 ano e meio, é o bebê, né? Então, a criança não fica muito tempo úmida, né? Com xixi, com cocô. A criança não fica com muito tempo com fome. Então é importante que a fome seja saciada, o conforto físico seja saciado, né? Então, se a criança ela é mais atendida mais prontamente, então a tendência seria gerar uma confiança básica. Se ela demora muito a ser atendida, passa muito tempo com fome, né, se sentindo molhada, o xixi e o cocô é a sensação de umidade, porque a criança pequenininha ela não tem noção de que tem outra pessoa cuidando dela não, gente. Para ela é ela que está
cuidando dela. Então, se ela se cuida bem na cabecinha dela, que não é um raciocínio lógico, é de sensações, a criança é muito sensação, então a tendência é que ela adquira uma confiança básica, que passa por quem cuida, mas é uma confiança nela. Nós estamos falando de desenvolvimento na nossa personalidade. Então, se nós passamos muito tempo com fome, muito tempo com xixi, com cocô, com calor e tudo mais, nós vamos desenvolvendo uma desconfiança básica em nós mesmos. Se nós somos uma desconfiança básica, se nós somos atendidos mais rapidamente, nós desenvolvemos uma confiança básica. Agora, você veja que é importante também a criança não ser atendida, basta fazer um que vai e troca, né? Porque esse desconforto vai gerar depois o conforto em ser tratado. Então, é como se a criança pudesse solucionar os seus conflitos. Se vocês entenderam bem, quer dizer, a confiança, o outro cuidando de mim, vai gerar uma confiança em mim sobre mim mesmo, porque ela não sabe que tem um outro cuidando, certo? Aí vem a questão da segunda fase, que é importante, que é confiança e desconfiança básica. Quer dizer, toda a questão da confiança, esse conflito vai, de uma certa forma, ser a base para todos os outros conflitos, certo? Então vem o segundo, que é da autonomia versus vergonha, que é justamente aquela fase do controle dos esfíncteres que eu falei lá atrás. Então a criança, ela vai desenvolver, se ela fica, os pais têm uma coisa de estar muito limpa, de estar sempre limpa, isso aí vai gerando na criança, né, um sentimento de, é como se ela não fosse capaz de cuidar dela, é aquele momento que ela diz não, que ela quer ir no banheiro sozinha, que ela quer escolher a sua roupa, né? Então vai gerar, vai vir muito próximo dessa questão da autonomia versus vergonha e dúvida. Então, se a criança ela é capaz de escolher, né, de se cuidar, né, de controlar os esfíncteres dela, né, sem muita ansiedade dos pais, então ela vai desenvolver a autonomia. Se essa ansiedade, esse controle dos pais é muito grande, né, que ultrapassa a questão dos esfíncteres para a questão social, então ela vai desenvolver um sentimento de vergonha e dúvida. Muitos pais, inclusive, contribuem com isso, dizendo que feio, caca e não sei mais o que, e isso aí vai gerando na criança essa questão da desconfiança, tá certo? Da vergonha, certo? A iniciativa e culpa, que tem a ver com aquela fase fálica de Freud, então é justamente também iniciativa. Por quê? Porque a criança ela vai começar a perguntar de onde vêm os bebês, né? Porque eu sou assim, o menino é assado. Então, isso aí são iniciativas. Se a criança diz para você, menino, isso é muito feio, isso, não fale nisso não, ou a criança começa a se tocar e descobrir os seus órgãos genitais, e os pais começam a controlar e tirar a mão e dizer que isso é feio, que não sei mais o que, em vez de tentar explicar, porque isso também é uma defesa dos pais, porque não sabem como explicar, então isso vai criar um sentimento de culpa na criança em relação não só a sexualidade dela. Vocês vejam que não é só uma questão de sexualidade aqui, é uma questão do seu desenvolvimento depois, né? Ou cria uma iniciativa, a criança é uma criança que tem uma autonomia, iniciativa, uma confiança, ou ela vai criando uma vergonha, uma culpa e uma desconfiança nela mesma, certo? Vem depois a produtividade e a inferioridade, que é aquela idade da criança entrando na escola. É importante dizer que mesmo que a criança frequente a escola anteriormente, é nessa fase que ela vai ser mais cobrada em termos de nota, de rendimento, né, escolar. E isso aí também é um outro problema em casa, porque se ela não, a questão das dúvidas dela, as dificuldades dela são questionadas muito intensamente, né, então ela pode gerar um sentimento de inferioridade. É importante que a forma como a gente cobre da criança a atividade da escola e tudo, seja uma forma que leve a ela a produzir mais e não a se sentir inferior. A identidade versus confusão de papéis, que é a fase da adolescência, né, que é a fase genital lá em Freud. Então é nessa fase que a criança vai identificar quem sou eu, né, quem eu sou, de que sexo eu sou, né, como é que eu sou frente ao meu corpo,
né? Que é aquela coisa que nós chamamos lá no biológico, lembra? Quer dizer, como é que eu lido com o meu corpo, com as minhas mudanças, com as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Vocês vejam que é um processo. Começou lá na confiança, começou lá no início desse indivíduo, desse desenvolvimento e dessa interação com o social. Então, a forma como a criança é levada a desenvolver confiança, a produtividade, meu Jesus, agora faltou. Né? Esses estágios anteriores da iniciativa, né? Da autonomia, tudo isso vai levar a criança aqui a formar uma identidade, quem sou eu? E não a sentir aquela confusão de papéis da adolescência. Olha, o acompanhamento familiar é muito importante, para que a criança veja que ela pode confiar nos pais, para perguntar, para questionar. E, inclusive, não quer dizer que essa fase seja fácil, com ou sem conversa, essa fase é difícil. Agora, sem a conversa, sem o acompanhamento dos pais, essa fase aqui se torna muito mais difícil. Porque a criança está tão confusa em quem é ela, né? Ela teve tão pouco espaço para se conhecer, que aí vem uma reação muito mais difícil dela, que é aquela confusão. Já é difícil, a adolescência já é difícil. Sem esse acompanhamento dos pais anteriores, né, esse acompanhamento mais a miúde, mais difícil faz, se ela não conseguiu, não foi capaz de ajudá-la a desenvolver a sua identidade. Muito bem, agora daqui para frente é Erikson tão somente, né, que vem a questão da intimidade e isolamento. Ou seja, se a criança tem esse lado positivo, se desenvolveu mais do que o negativo, então nós vamos ver aqui um adulto, né, que busca intimidade. Essa intimidade, não só intimidade no relacionamento com parceiro, mas também até na questão do trabalho, nas relações sociais, ou então aquele adulto isolado, aquele adulto com dificuldade de sair de casa, de se relacionar, de ir para uma festa, ou de se manter no trabalho, ou se manter num casamento, né? Tem tudo a ver com esse desenvolvimento anterior. Né? Se ele é capaz de buscar intimidade, relações afetivas no trabalho, sexual, né? Ou de amigos, né? Aquela pessoa que está enturmada. É claro que nessa fase aqui, essa questão dos amigos diminui, né? Porque agora ele está buscando qualidade e não mais quantidade, como na fase da adolescência. Depois vem então o gerativo estagnado, que tem muito a ver com a questão da família, o adulto jovem. A minha família, eu constituí uma família, eu tenho um trabalho, né? Apesar de que Erikson atribui que o trabalho não substitui a questão do gerar filhos, ter uma família, né? Ter uma constituição emocional já mais estável, que é a questão familiar. Mas de qualquer forma o trabalho, quer dizer, como é que eu estou? Eu estou lá com meus 30 a 50 anos, o que é que eu fiz? Né? O que eu gerei? O que eu criei? Se esse gerativo estiver comprometido, ele vai ser um adulto nesse lado do negativo que nós falamos anteriormente, que é o estagnado, né? Não andei, não constitui família, não tem um trabalho, quer dizer, fica um conflito muito mais pro lado negativo do que pro lado positivo, tá, gente? E aí vem a fase então da velhice, que é a integridade e desesperança. E essa fase dos 50 anos diante, você olha para trás. O que foi que eu fiz da minha vida? Né? O que é que eu construí até então? Eu tenho, assim, eu gosto do que eu fiz até agora, eu não gosto, né? E aí nós vamos entrar numa integridade ou numa desesperança. Hoje em dia, né, com todo esse atendimento ao idoso, né, a terceira idade, que para Erikson, né, inclusive eu já estou nela, né? Mas então, há todo um acompanhamento, né? A questão de enturmar o idoso, de atividades físicas, atividades artísticas, viagens, né? Que vão dando uma coisa. Tá, bom, não fizemos muita coisa até agora, não estou muito contente com o que eu fiz até agora, melhor dizendo. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Ainda tenho saúde, ainda tenho energia, né? Mesmo que a minha saúde não esteja lá como era nos meus 15, 20 anos, né? Mas o que eu posso fazer daqui para frente? O que eu posso ajudar o outro? Em que eu posso ser útil, digamos assim, né? Que tem muito a ver com essa questão da utilidade social. Então, gente, esse é o desenvolvimento em Erikson e em Freud. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês no estudo, né, dando essas explicações aqui, mas vai depender muito de vocês agora, né, se debruçar sobre o texto, tentar responder as questões, né, estudá-las para a nossa avaliação. Então, tchau, tchau, até a nossa próxima unidade, que é a questão da aprendizagem.
Tchau, tchau. Até lá.